meninas! Está começando mais um episódio do canal Sofá e Elas. Seja muito bem-vinda, aconchegue-se no seu sofá e chame as amigas, chame o esposo, chame todo mundo para assistir aqui junto com a gente, né não, Zilda? Isso mesmo, nós convidamos todos vocês para estar aqui. A Ellen, você falou as meninas. Verdade. Meninos, vocês também estão inclusos em nosso canal. Sente aí com as suas esposas. Ah, eu não tenho esposa, sente aí no sofá. Vai ser uma benção, você não pode perder hoje. Nós temos um tema, assim, impreterivelmente, que vai falar contigo e que é abençoado, a Ellen. É, com certeza. E a gente sabe que muitas das vezes a gente passa tanta coisa, né? Tanta luta. Muito. E eu acho que todo mundo nesse momento mais difícil de pandemia tá passando por algum momento de tribulação, certo? Imagina, é o tempo que mais nós estamos passando dificuldades e problemas, é esse tempo. Gente, que tempo difícil, mas em tudo dá graça, não é? Com certeza. Em tudo a gente tem que glorificar o nome dele, porque com certeza é ele que nos dá orientação e discernimento pra gente poder seguir essa caminhada. Sem Cristo, não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Eu já adianto, porque assim, às vezes a pessoa, mas é fácil falar, e às vezes é fácil falar mesmo. Agora, viver a situação na pele. E hoje nós vamos entrar justamente nesse assunto com uma história que vai falar contigo, não é, Ellen? Com certeza. Quem é a nossa convidada de hoje, Ellen? E hoje a nossa convidada, ela dispensaria até comentários. Até apresentações, Até apresentações. Pra nós, que nós... a gente que já é do nosso conhece, a gente já convívio, sabe quem ela é. isso. Mas pra você que não conhece, hoje eu vou apresentar pra vocês a nossa convidada, que é a pastora Sônia. Uma mulher forte, empoderada, ela é empreendedora, mãe e também é dona de uma voz que vocês precisam entender. É maravilhoso o louvor que ela faz. Ela faz com amor, ela louva a Deus, né não, pastora Sônia? Seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada. É um grande prazer estar aqui nesse sofá com elas, né, com todos. E realmente Deus tem me agraciado com muitas bênçãos. Eu sou uma pessoa vitoriosa, eu me tenho como vitoriosa. Pois nasci já conhecendo a Deus e hoje já com 55 anos, posso falar Jovem. minha idade, né? E bonita, né? Bonita. Obrigada. Elegante. Sou bem casada, vai fazer 36 anos de casamento Que com meu esposo, bênção, né? pastor Albenones. 36 anos, Uma pessoa abençoada. Tenho 2 filhos maravilhosos, o meu André e minha Ellen. São casados, tenho 2 netos lindos, abençoados também, que é a Emanuele e o Isaac. E eu, como uma boa avó, falo de boca cheia. Meus netos são abençoados, inteligentes. E isso porque merecemos? Não, porque Deus tem nos agraciado com tantas bênçãos, tantas bênçãos, né? Passamos lutas, sim, mas as vitórias são maiores, né? Com certeza. A vitória, eu costumo dizer, sempre quando eu converso com a Ellen, nós debatemos, nós costumamos dizer que passar uma vida cristã sem luta tem algo errado, né? A luta nos faz crescer a cada dia, não é, pastora Sônia? Muito. E eu sou, como todas, né? Sou dona de casa, trabalho fora, trabalho com vendas, sou uma mulher empreendedora, sou mãe, sou esposa, sou avó, sou da igreja, né? Faço parte também do trabalho do Círculo de Oração. Eu sou pedagoga também. Eu não trabalho na área, mas Deus me deu a oportunidade de me formar, né? Fiz pedagogia porque eu gostava muito. Trabalhei muitos anos também em CMEs, mas hoje estou só por conta de vendas e por conta da minha casa, dos meus filhos, dos meus netos e do meu maravilhoso esposo. Amém. Eita glória! E eu já percebi uma coisa, a pastora Sônia, ela tem um ótimo gosto, porque o nome da filha dela é Ellen. Coincidência, né? A gente Você não... falar de gosto. E mais um detalhe, Ellen. Você observou que ela também é empreendedora? Você observou que nesse canal, nesse sofá aqui abençoado, só 100 mulheres empreendedoras? Você percebeu isso? Pois É só mulher empreendedora. Só mulheres... Mulher de sucesso. Mulher de sucesso. Porque normalmente a gente pensa assim... Esse é um sofá abençoado. Amém. Todas as mulheres que sentam aqui, elas são empreendedoras, elas são abençoadas. E se as que vierem sentar não são, com certeza vão ser. Vão né? ser em nome Eu de já Jesus. profetizo isso aqui nesse Amém. Amém, amém. Não, e a gente conversando, eu queria deixar aqui uma palavra.
A gente falando de tribulação, de dificuldades, né? E a gente sabe que a palavra de Deus ela é um manual de instrução para as nossas vidas. Sim. Então Deus deixou aqui tudo que a gente precisa. Não tem nada que a gente passe que não está na palavra do Senhor. É verdade. E Ele vai nos orientando e nos dando É o um nosso direcionamento. manual de vida, né, Ellen? Sim. Não é, pastora? A bússola. É a bússola, é o nosso direcionamento, É o porque direcionamento. nós sabemos que sem a direção, e a direção vem da onde? Da palavra, né? É, De Deus. do Ela que nos alto. ensina. E aqui em 1 Tiago, versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E olha o tanto que é interessante. Às vezes a gente está passando por provação, por dificuldade, por esses testes da vida e está reclamando. Mas a gente sabe que se a gente manter perseverança, a nossa fé vai só aumentar. Isso. Então, É bem isso assim, mesmo. é maravilhoso, é completo. Não adianta a gente pensar que vai ser forte sem passar por alguma circunstância que nos deixa forte. Isso Com mesmo. certeza. O ensinamento, o grande ensinamento de Cristo, não é, pastora? É justamente passar por essas situações de tribulações para que a gente venha nos restabelecer em Cristo, né? Mas Passando pela prova, dando glória a Deus. E dando glória a Deus. Sem murmurações. E eu tenho uma dúvida. Eu tenho um questionamento que às vezes eu acho que pode ser dúvida das pessoas que estão nos assistindo, dessas mulheres abençoadas, que às vezes a gente pensa assim: ah, eu tô passando por essa dificuldade, tô passando por essa tribulação, porque eu cometi várias coisas, vários erros na minha caminhada. E se eu tivesse nascido num lar cristão? Se eu tivesse conhecido a Cristo desde pequeno, como é que seria? E aí a gente sabe que a senhora nasceu num lar cristão e eu queria que falasse mais sobre isso. Como é que foi? Teve tribulação? Foi difícil ou não? Foi tranquilo? Porque muitas pessoas têm essas dúvidas. Com certeza. Então, graças a Deus eu nasci num lar cristão. Só que era só a minha mãe. O meu pai foi um marido infiel, foi um marido mau, deixava faltar as coisas, abandonava minha mãe, voltava. Assim, ele passou um tempo até foragido da justiça por um crime que ele cometeu. Mas, em tudo isso, a minha mãe permaneceu firme. Nós somos 6 filhos, eu sou a mais nova. Talvez nem sei se fui tão desejada, né? Porque já a 6ª filha, depois meu pai, de tantos, né? meu pai falava, não, eu quero 15 filhos, sabe? Nossa. Falava desse jeito pra ela. Família grande. Família grande, né? Hoje é 2 no máximo, né? É. Hoje é 2 no máximo. Mas assim, há tempos atrás era 10, 15, misericórdia, né? Com Com toda essa criança, dificuldade, né? com toda dificuldade. Então, assim, a nossa vida foi muito difícil, porque quando a gente não tem um pai presente, um pai, porque a Bíblia fala que o homem é o provedor, Sim. é o sacerdote. Aí quando você não tem esse provedor, a minha mãe trabalhava de sol a sol, lavava roupa para fora, foi um tempo de muita pobreza mesmo, mas em tudo, a minha mãe nunca se afastou, nunca deixou Jesus, e ela era assim, muito rígida com a gente. Eu que nasci, eu já disse a minha idade na igreja, eram outros tempos. As pessoas falam, era mais fácil. Não era mais fácil. Era mais rígido. Era mais rígido. Bem mais rígido. Era Hoje mais a gente rígido. vê que as coisas são mais fáceis. São mais esclarecidos às vezes, né? Uhum. Ver que talvez tem coisa que não precisava ser como foi, né? Mas a minha mãe, uma senhorinha de pulso mesmo. Minha mãe conseguiu trazer nós 6 na rédea curta. Às vezes a gente ficava querendo ir uma festinha de escola, minha mãe não deixava. E assim, por quê? Porque ela tinha medo de nos perder, né? Graças a Deus, a minha mãe tinha uma fé
tem até hoje, graças a Deus, uma fé muito firme no Senhor. Inabalável. Minha mãe quase analfabeta, minha mãe aprendeu a ler assim com dificuldade, ler pouco, mas lia ainda a Bíblia, era igrejeira, como se diz, igrejeira, mesmo com o cansaço do dia, e a gente via isso nela. Então nós somos 3 mulheres, e assim, os ciúmes que minha mãe tinha de nós, porque via a maldade do mundo, né? E eu dou graças a Deus que a minha base de fé, eu vi pela minha mãe. Aí eu cresci na igreja, cresci cantando os corinhos da igreja, e aprendendo, e ouvindo a palavra. Então muita coisa que a gente aprende na infância, a gente não esquece. É aquela coisa, né, que a gente estava até conversando esses dias para trás, que não adianta nada você só pregar e não viver Não aquilo. viver. Então, a sua mãe foi o exemplo vivo. Exemplo de perseverança. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, você não tem experiência nenhuma, porque nasceu na igreja. Não é Como bem assim? Eu valorizo demais Deus não ter me permitido conhecer o mundo. Eu não precisei de beber, eu não precisei de noitadas. Deus nunca permitiu. Porque a Bíblia mesmo fala que o sábio não precisa de ir lá bater a cabeça para aprender. Então nós sabíamos que não prestava. Minha mãe já havia nos mostrado que o outro lado não era bom. Então por que eu ia precisar conhecer? E é tão interessante que a sua mãe, ela conseguiu ser uma mulher sábia, que ela demonstrou dentro da sua casa, até mesmo com a própria vivência do seu pai, ali sendo da forma a conduta que era. Você ressaltou, não precisei conhecer o mundo de bebê, mas nem sempre a gente precisa estar ali conhecendo o mundo da bebedice. Às vezes dentro de casa a gente vive um martírio, e você vive uma situação ali que é uma situação que te aprisiona, que às vezes dá medo. Com certeza. E nesse caso aí, o meu pai, ele era beberrão, meu pai fumava, tanto que minha mãe é fumante passiva, né? Que meu pai fumou anos e anos. E meu pai era daquele que posava nas noites de jogatinha. Nossa. No outro dia a gente pedia dinheiro para comprar um pão, e ele falava que não tinha, porque ele gastava tudo no jogo. E minha mãe passou por isso tudo aí. E forte, né? É bem forte, porque se fosse outros tempos, tem muita gente que às vezes Hoje se a mulher revolta. moderna não aceita nada Ela disso. não ia desiste, aceitar, ela não fala e não. os filhos iriam se revoltar. Sim. E aí a sua, até mesmo, perseverança, nasceu no lar cristão e permaneceu. Porque a gente sabe que jovem, ele às vezes ele não tem uma maturidade para lidar com tudo isso. Isso. Então assim, vendo o exemplo do pai, ele poderia muito bem pensar, não, eu não quero isso pra minha vida não, minha mãe tá sofrendo, É eu não quero justamente continuar, isso que eu quero saber dela. Porque assim, Ellen, quando nós somos crianças, eu imagino que isso tudo deve ter acontecido na sua infância, Sim. meados de adolescência. Infância, desde a infância até Prosseguiu, casar, né? praticamente, Até casar. aos 19. E o que você nos fala, assim, diante dessa infância que você viveu ali? Você gerou algum trauma, né, Ellen? Como que foi? Você nasceu cristã. Então, assim, eu imagino que você era uma menina que frequentava a igreja, né? Você já ouvia a palavra, você já tinha um certo entendimento do que se passava ali, ou seja, um entendimento da própria fé, né? De você, mesmo às vezes não entendendo naquela infância o que estava acontecendo, como foi para você conviver com essa situação? Eu pergunto isso porque assim, nós temos muitos adolescentes, muitos jovens, e que eles passam por situações como essa que você passou, e eles geram traumas dentro de si, né? E esses traumas, eles crescem com eles, e ali eles... Traz revolta. Traz quando a gente revolta, vê o pai, traz assim. mágoa. Como que foi isso pra você? Olha, eu louvo a Deus que não permitiu. Eu tenho irmão que ficou assim, revoltado, porque via as coisas que meu pai fazia e tal, mas eu louvo a Deus que não ficou. Eu não fiquei, eu não tenho trauma, eu não tenho assim, dizer assim, eu amo meu pai. Lógico que não. Mas assim, eu oro por ele, eu falo com ele. Eles estão separados hoje, meu pai é vivo ainda. Hoje você superou isso? Sim, graças a Mas Deus. você superou isso hoje depois de casada, depois da maturidade? Não, desde sempre? a minha adolescência, meu pai aí abandonou a gente, né? A gente passou assim, maus pedaços, né?
Porque uma mãe dá conta de cuidar e dar comida para 6 filhos não é fácil. Mas nós tínhamos uma igreja que cuidava de nós também. Amém, olha só, Nos ajudava com roupas, com alimentos. E talvez seja por isso que não deixou ela revoltar. Esse Eu tive um esse pai apoio da também, igreja. pastor, né? Olha Meu só. pastor na época foi um pai para nós. Tanto eu quanto a ela, nós conversamos muito sobre isso, né? O apoio pastoral, ele é muito... O acolhimento pastoral. É, né? isso é importante. Ele faz a diferença na vida do cristão. Porque, assim, a igreja, ela não tá ali só para receber você dentro de dos domingos da vida. Mas ela tá ali para abraçar. Porque eu costumo dizer que a igreja, ela é um hospital. No hospital. E a gente tem que ter a liberdade e a confiança de ir, Isso. né? Uhum. E a coragem mesmo de ir e de aceitar e de buscar, né? E porque a Bíblia fala assim para você comunicar com os santos, né, as suas necessidades. Então era isso que minha mãe fazia. Ela comunicava com os santos as nossas necessidades de pão mesmo, de alimento, de roupa, de tudo. E ela foi assim bem abraçada por esta igreja, por esse pastor. Inclusive, na minha infância, eu tenho testemunho de cura já pela fé da minha mãe. Eu tive um problema de saúde, minha mãe disse que eu tinha por volta de uns 3 anos. Era um problema de sangue na circulação. Sim. Eu me manchava tudo como se fosse picado de muriçoca. Ficava vermelhinho, depois arroxeava, ficava bem grande as manchas. Então, é um problema de naquela sangue época que você tinha. eu estava lendo sobre isso, pode ser anemia e desencadear outras coisas. Aí quando a minha mãe me levou ao médico, o médico daquela época, né? Ele disse assim, que minha mãe tinha que evitar deixar que eu me cortasse, extração de dente, porque poderia desencadear uma hemorragia. Provavelmente era anemia, porque quando a pessoa tem anemia, né? Eu acredito que eu fui muito anêmica até a adolescência, todo exame meu dava anemia. E assim, a fé da minha mãe, o Senhor me curou. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? E também, quando eu era bebê, eu tive muita infecção de ouvido. Falando assim, no linguajar do roceiro, minha mãe disse que meu ouvido chegou a pegar bicho. Nossa. Porque ela me deixava lá no berço, ia pro córrego lavar roupa, e as moscas colocaram varejeira. E assim, os médicos hoje, eu fiz uma cirurgia de ouvido tem uns 20 anos atrás, eles se encabularam por eu não ser surda, por causa do tanto de cicatriz que tem no meu ouvido, causado pela infância. Nossa. Que deu esse problema, né? Minha mãe disse que eu chorando, desesperada, ela não sabia o que era, e deu pra ver. Então, assim, é um milagre. Eu louvo a Deus todos os dias. Cuidado de Deus na sua Cuidado vida. de Deus, desde a infância. Desde a infância. E se ela ficasse surda, como que ela iria cantar tão bem? Então, uma voz não é tão linda. E é tão interessante, Ellen, porque ela falando, olha o zelo, olha a fibra dessa mãe. Não é pra qualquer Ela um. sabe, ela segurou a onda, Minha mãe literalmente, porque não tinha um marido ali, um pai presente. Nunca teve, coitada. Normalmente, as mães, pelo instinto protetora, acolhedora, o que ela faz? O que ela faz com os filhos? Ela faz o máximo para que os filhos não sintam reflexo. Então, ela absorve tudo para si. Né? Então, assim, impacto, né? olha só essa mulher. Assim, a fibra é uma mulher guerreira, né? Sua mãe é uma mulher guerreira. Graças a Deus. E é o motivo pelo qual eu costumo dizer, nós estamos aproximando do Dia das Mães, né? Mães, vocês são maravilhosas. Eu tenho minha mãe, eu te amo. Amo muito, de paixão. Então, assim, olha o valor de uma mãe, como nós devemos valorizar a mãe. Olha a instrução que essa mãe deu para os filhos, não só para ela. Não só pra mim. Nossa, as meninas Ensinou também o caminho Para casaram, todas. né? Formada, ela é Desde o início, formada. ela já, ensinou o caminho também do Senhor. do Senhor, e ela permanece firme nos caminhos do Senhor. Se naquele período de momento a sua mãe tivesse falado, não, eu não quero ser mãe desse tanto, distribuída as crias, E hoje, olha que as pessoas tentaram com que ela desse a gente trabalhar na casa de um, minha mãe falou, meus Não. filhos não saem de perto de mim, não. que bênção, consigo. assim, que virtude nisso aí. Então, assim, mãezinha, vocês que estão ouvindo esse testemunho, Deus está falando contigo aí, né? Rojão tá difícil, mas segura. Segura a onda, porque vale a pena, né? Vale a pena. E assim, na minha adolescência, eu sempre ia na igreja e minha mãe sempre falava assim, ó. Aí, às vezes, a gente até por medo de
fazer coisa errada, né? Porque minha mãe falava, olha, tem a consequência, vem o preço. Isso já era bíblico, na época eu não lia a Bíblia assim, Você né? estava mocinha nessa época. Na época quando eu comecei a ficar mocinha, minha mãe falava, olha que tem a consequência, coisa errada, paga o preço. Quando comecei a querer namorar, minha mãe sempre falava, cuidado, né, que paga o preço. E ela é o preço que pagava, porque na época... O exemplo dela. É, o exemplo dela. Ela falava, olha, eu me desviei, que na época de mocinha ela disse que desviou, porque a mãe dela quase que obrigou ela a casar com meu pai, né? Então ela via e ela não queria isso pra nós, né? E assim, ela batalhou muito, minha mãe batalhou muito, para que nós não distanciássemos do caminho do Senhor. Principalmente nós mulheres, as 3 meninas, né? Ela zelava muito para que nós tivéssemos um casamento, mesmo na igreja, um casamento de Deus. E Deus me concedeu essa honra, que eu acho que é uma honra. É uma dádiva. A gente não se desviar. É. Eu conheci o Noninho e a gente namorou 2 anos e meio. Noninho, frusíntio, né? Pastor Albernones. Só chover de Noninho. Aí a gente namorou na igreja, mas aquela aprendizado que minha mãe falava mais alto, para o temor, para a gente ter temor mesmo do pecado. A gente, graças a Deus, veio luta, veio tribulação, veio o diabo usando de pessoas para que afastasse nós, porque sabia que Deus tinha preparado, né, o nosso casamento. Mas em tudo, na oração, na perseverança, o Senhor nos deu vitória. A gente casou como manda a Bíblia mesmo, casou em santidade. Hoje até é engraçado, as pessoas acham graça, curte com a cara da gente se a gente falar em santidade, né? E acho que a gente é doido, né, num século desse. Hoje em Mas dia é tudo a Bíblia moderno, não é tudo mudou, liberal, né? A Então Bíblia, acaba A Bíblia não mudou, a Bíblia é clara, Exato. o que é pecado é pecado. E continua sendo pecado, Continua ontem, pecado. hoje e sempre. E é tão interessante que quando nós casamos debaixo de uma bênção do Senhor, como ensinam os mandamentos bíblicos, nós não abrimos brecha. Porque o inimigo venha nos acusar, venha entrar no nosso casamento e venha cirandar. Nós temos a legalidade de orar e falar, Senhor, eu me preservei diante do Senhor, né? Eu me guardei como uma noiva e eu me entreguei no momento certo, debaixo das suas bênçãos. Então eu aceito isso no meu casamento. É uma legalidade, é uma autoridade que o Senhor concede para as mulheres que casam assim com essa bênção. Ah, irmã, mas eu não casei assim. Mas você não casou assim, de repente, até mesmo pela falta de um conhecimento. Mas quando você tinha um conhecimento como ela tinha, nasceu no lar cristão, né? Faz toda a diferença. Com certeza. E assim, essa parte que você coloca, nós trabalhamos com jovens muitos anos lá em Paraúna. A gente tinha aquela ousadia, aquela liberdade de falar com eles. Nós conseguimos. Então por que vocês não conseguem? Conseguem como na oração. Isso. Se nós não tivéssemos... Matando a carne todos os dias na oração, né? Joelho no chão. Pagando preço. Pagando preço. Pagando preço. Porque essa carne, ela Porque deseja você tudo que... falar uma coisa que você não vive é mais complicado, né? Olha só, Aí nós você estamos falando sobre isso hoje, Então, né? aí você perde a isso. credibilidade. Sim. Agora, e diante de Deus, quando você vai aconselhar um jovem ou um casal mesmo, que a gente aconselhou muito já, e você tem diante de Deus, isso que você disse, essa liberdade de falar, Senhor, né, eu A autoridade, procurei de falar isso. fazer o correto. E isso é muito importante. E o nascer num lar cristão traz isso. Traz. Apesar de que muitos se desviam, vai lá fora, mas é Não permissão de tem Deus mundo, para é nós. propósito. Tem Propósito. pessoas que parece que precisa bater com a cabeça para voltar, para se converter. Porque tem gente que cresce na igreja, mas não se converte. Sim. Ele se convence, ele acha que é crente. Porque eu tive que ter um encontro com Deus, mesmo crescendo na igreja. Eu tive que ter a minha experiência com Deus. É isso que a gente estava O meu aceitar o Senhor Jesus, que ele me aceitasse. Porque assim, você não pode ter aquilo como um costume.
Eu costumei ir à igreja, a minha mãe é crente, meu pai é crente, minha avó é crente, né? Bate Mas não. ponto na igreja, né? Todo Bate domingo. E a gente vê muito isso, né? Infelizmente. Os meus filhos, como foram criados na igreja, tiveram que ter o encontro deles com Deus, porque a minha fé... A história deles. É a história deles. A minha salvação é a minha. Eu batalho por eles em oração, mas é a única coisa que eu posso fazer. A decisão é de cada um. A escolha. Né? A escolha é de cada um. Então, eu acho que essa experiência de nascer num lar cristão, meio cristão, que era só minha mãe, e você optar, porque a vida é uma escolha. Como Josué fala, escolhei hoje a quem servais. Né? E aí você escolhe. Eu tinha muito medo de ter um casamento errado. Eu orava assim, Senhor, tem misericórdia, não me deixe casar errado. Não me deixe casar com um homem como foi o meu pai. Né? Eu não tive medo de casar. Porque tem pessoas que vê o casamento do pai, da mãe, e tem medo, pega trauma, não quer casar. Mas isso não aconteceu comigo. Com 19 anos eu já casei. E assim, eu nunca pensei que o meu casamento ia ser ruim. Amém. Porque tudo que eu pedi a Deus... Certeza em Cristo, tudo né? que eu pedi a Deus... As frustrações dos pais não deixou que não, ela parasse. Não pode abalar, né? Não pode abalar dessa forma. Porque a minha história com Deus é minha história, né? E o meu casamento é único, o seu casamento é único. Então cada um tem que buscar, mesmo a pessoa que aceitou Jesus agora, tem pessoas que vêm de uma turbulência, mas aceita Jesus, é uma nova história. Nova criatura. Né? Uma nova criatura. Mesmo que ele não tenha tido experiências na infância, na adolescência, isso não importa. Eis que tudo se faz novo. É o que a Bíblia diz. Né? Então, Deus transformou água em vinho no casamento, ele vai transformar. Ele vai mudar a história. Né? Desde que, a partir daquele dia, você queira ser mudado. Isso. Né? Então, esse o querer nascer faz toda a diferença. Ajuda muito. Porque você tem Mas... não te isenta de tribulação. Não mesmo. Não, igual, nós nunca passamos fome, porque a Bíblia fala que ninguém nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus nunca permitiu isso, mas Ele permitiu as tribulações. Passamos por muitas tribulações. Passou e tá de pé. Graças a Deus. Porque e, como diz nós a temos que estar palavra, mais né? firme, né? Perseverança, mesmo nas tribulações, aumenta a sua fé. Ela produz. É tanto que, se a gente não passa por uma circunstância, como é que a gente vai dizer que a minha fé, eu tenho fé em Deus? Aí faz igual o Pedro, na primeira oportunidade nega a Cristo. Verdade. Então a gente E assim, tem mesmo depois de casada, a gente passou por dificuldades, desemprego, doenças. Eu tive meu filho, né, o André, eu casei na época, assim, às vezes as pessoas nem sabem, nem tomar anticoncepcional não podia, porque era tudo proibido, né, anticoncepcional, qualquer método anticonceptivo era proibido. Aí eu fiquei 3 meses só tomando, e como estava em desobediência, eu falei, eu não posso ficar desobedecendo, porque tem as regras da igreja, e se eu estou ali, membro, eu estou sob, né, a disciplina da igreja. Aí parei e já engravidei. O André, eu casei em 85 e o André nasceu em 86. Nossa. E com 3 meses o André teve sarampo e o sarampo recolheu. E o André é um milagre de Deus. Ele sabe disso porque Deus curou. O André ficou 12 dias internado. Nessa época, eu, assim, meu Deus, só Deus para sustentar uma mãe com um filho doente, igual o André estava. O médico chegou a falar assim para mim, olha, ele está com sarampo, recolheu, isso porque eu já havia levado ele 5 médicos e ninguém descobria que era sarampo. Parece que foi uma aprovação mesmo. Falava que era alergia de calor, que ele era branquinho. Aí ele falou, olha, só que ele pode morrer aqui ou pode morrer em Goiânia. Como difícil a mamãe escutar isso. Tanto faz, você pode deixar ele internado aqui ou levar Isso para Goiânia. Ele pode morrer no caminho. Isso, lá em Paraúna. Ele pode morrer até na estrada. Aí eu conversei e falei, eu prefiro ficar na cidade, né? Porque aqui em Goiânia, pra mim, era trem do outro mundo, né? Nós nem vínhamos em Goiânia na época. Aí internou lá, ficou 12 dias. Meu sogro, que não era evangélico, queria levar ele em benzedeira, sabe? Nossa. E tudo isso. Eu falei, não, meu Deus é maior. Na época tinha um hino do Graça Real que se chama Mãos Redentoras. Esse hino foi meu sustento durante a doença do André.
que fala: mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas do meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida. E eu criei naquela palavra. E o André, com 12 dias, ele foi para casa, foi só melhorando e nem sequela ele não tem. Glória a Deus. A médico falou que ele ia ficar com sequela e tal, mas ele não tem, ele é super saudável. Aí ele, com 12 anos, ele acidentou de bicicleta. Nós estávamos no Ei, culto. André. Foi André. André, E foi assim, parece que foi um laço maligno. O Noninho tinha pregado, o Vanão tinha pregado nessa noite, e foi uma bênção o culto. Nós tínhamos só uma motinha na época, aí era ele, eu e a Ellie na moto e o André de bicicleta, né, numa descidona. Nossa. Ele bateu na traseira de uma caminhonete. Menino. O Luciano até, lá da igreja, ele sabe que o André tem um quebrado assim na testa. Ele quebrou a testa, ele cortou assim, bastante, quase. Ele tinha quantos anos? 12 anos. Nossa. E assim, ele ficou bem ruim. Ele veio pra Goiânia, veio nós de novo pra Goiânia. Mas ele é daqueles, porque esse menino, né, eles gostam de aventurar. Ele era assim, aventureiro? Ele era de bicicleta, ele assim, ele desceu a 1000, né? É, Aí, e a caminhonete era no irmão da igreja. O irmão desceu, aí o irmão parou pra dar carona com a irmã da igreja, o André veio Ele foi atrás. né? E aí nesse inteirinho aí, nossa, ficou muito ruim. Mas o médico achou que ele ia ficar com problema cerebral. Porque a pancada foi muito forte. Muito forte, muito forte. Mas Deus também não permitiu. E hoje, assim, mesmo na adolescência, ele convivia muito bem com essa cicatriz. Ele ficou com a cicatriz do lado do rosto e uma na testa. Ele nem aí. Jogava bola, subia nas árvores. Ficou neutral. Nem um trauma. Aí, com 18 anos, ele poderia fazer uma plástica. Aí eu perguntei pra ele se ele queria, o médico, ele falou: não, tô mais bonita assim. Aí, graças a Deus. Então, assim, no mundo tereis aflições, né? A Bíblia não fala isso? Sim. Mas em tudo tem de bom ânimo. E essa perseverança na oração é o que nos faz sair desses vales. Deus nos coloca no vale, mas não é para nós morrermos no vale, né? Esses 12 dias que eu fiquei da primeira vez com ele, foi para que eu tirasse mais tempo, eu acredito. Porque aí você ora mais, parece que você, a sua intimidade até que fica maior, aí um fala uma coisa, outro fala outra, mas a sua fé tem que estar em quem? Em Deus. Não adianta a gente querer, né, pensar que, nunca sair da igreja, então por isso não vou passar luta. Não, e é tanto que as pessoas pensam que, mas eu cristão, eu tô servindo a Deus, por que tá acontecendo isso? E aí é onde paira na mente das pessoas, eu vou desviar. Aqui tá ruim, então lá no mundo vai estar melhor. Você não Mas fala não assim, vai. lá no mundo não tinha nada disso. Lá no mundo não passava por E as isso, né? pessoas falam assim, quando eu era lá no mundo, dava tudo certo. Aí eu decidi virar tal de crente. E olha a dificuldade que eu tô passando agora. Olha o que eu tô passando. Era melhor se tivesse ficado lá. E é justamente isso aí. E eu acho mais interessante ainda que tem pessoas que olham assim, eu sou cristã e eu tô vendo um ímpio se sobressair. Abençoado, bem E a Bíblia tudo. é clara quando ela fala não ficar olhando a prosperidade do ímpio, né? Exatamente. Então, assim... Porque a gente sabe, né, quem tá dando a prosperidade do ímpio. E às vezes a gente é levada a pensar. Sim. Fala, meu Deus, eu aqui nessa Servindo ao dificuldade, Senhor. luta. E olha a luta Sabe? que eu tô vivendo. É tão assim interessante, pastora Sônia, você falando, a gente se vê muitas das vezes na situação, porque como às vezes é difícil, né? Eu tenho filho homem, eu acho que homem já nasce Artista. abençoado, sabe? É o artista lá de energia, casa. né? Gente, é uma energia. Aí eu falo assim, Senhor, é Deus que protege essas crianças. Aí você falando assim do seu filho, né, as coisas que aconteceram, lógico que não aconteceu nada disso com o meu, nem vai acontecer em nome de Jesus. Mas a sua forma, o aprendizado que você extraiu de todas essa situação, né? De você ter perseverado, né? De você ter onde extraído a gente tem que lição. aprender a descansar no Senhor. Descansar. E você falou uma palavra-chave. Nesses momentos de dificuldades das nossas vidas, é que nós nos aproximamos de Deus, é que nós buscamos a intimidade com Deus, é nesse momento que nós crescemos em Deus, não é, pastora? E Deus nos dá, né, a chance de crescer um pouco de mais. crescer Cada um vez pouco que a mais, nossa tem um fé é louvor, né? provada, Aí, ó. nos dá a Tem um chance louvor, de crescer né? um pouco E mais. hoje eu ouvi uma mensagem no grupo no qual eu participo,
E a mensagem falava o seguinte: a minha gratidão a Deus é até nas tribulações. E precisa, né? Nas dificuldades. E assim, são poucas as pessoas que reconhecem que a gratidão a Deus é também nas dificuldades. Porque às vezes a dificuldade é tamanha sobre as nossas vidas que você murmura: ah, meu Deus, eu tenho que passar por isso. Ai, meu Deus, eu creio. Aí descabela, chora, sabe? Desespera. Nós mulheres temos esse lado de querer escabelar, desesperar, emocional, sabe? Porque o homem é mais razão, né? A mulher é mais emoção. E pra gente estar centrada, não é fácil. É verdade. Não é fácil. Pastora Sônia, diante desses relatos, né, uma vez a gente, esse bate-papo que nós estamos tendo hoje é uma coisa assim natural, não é, Ellen? Bem a gente natural. Tá conversando aqui. Né, e assim, aprendendo. E eu queria que você deixasse aqui para nós um conselho, né, para quem está sentado no sofá conosco, e também deixasse uma palhinha, né, em louvor. Nós queremos aí, nós amamos essa voz, né? Agora o povo de casa também vai dizer, depois vocês falam o que vocês estão achando aí no sofá, né, dessa palhinha. Eu quero ouvir sua opinião, eu quero que vocês interajam conosco, não deixe nós aqui no sofá sozinha conversando aqui, a gente né? Mas eu quero ouvir você, eu quero ouvir sua opinião, o que você acha, o que você interage conosco. Até porque a gente lê tudo e a gente tá ouvindo tudo, né, Zilda? Todos os comentários que você tá deixando aí, nós estamos assim atentos, nós estamos respondendo. Faça pergunta, faça críticas, faça elogios, sugestões, né? Mas a gente quer também que vocês participem conosco. Então deixa aí um conselho para nós, deixa o pessoal de casa. O pessoal de casa, né? E uma palhinha. Então, em todas essas coisas, como diz Paulo, né, somos mais que vencedores, mas na perseverança, a perseverança precisa estar na oração, na leitura da palavra, na fé e na esperança. Amém. Então, sem isso aí, a gente não vence. E um conselho para os jovens, para os adolescentes, aqueles que eu tenho minha neta adolescente, meu neto adolescente. Então eu oro por eles desde já, para que eles venham buscar no Senhor um matrimônio santo, né, separado, porque pode, mesmo em meio a esse mundo tão perverso, tão caótico, tão pecaminoso, às vezes eu ajoelho e falo: meu Deus, guarda os nossos adolescentes, guarda os nossos jovens, Senhor, porque a gente vê que as ofertas do mundo, Satanás não tem brincado, tem jogado assim, realmente jogado pesado. Essas redes sociais, jovens. Essas redes sociais têm afastado muito os nossos adolescentes, os nossos jovens da presença do Senhor. Eu falo isso porque eu tenho experiência, a diferença que foi como eu criei os meus filhos e como eu estou vendo. A minha neta mora comigo, então eu vejo a diferença. Eu que fico assim, vamos pra igreja tal dia, eu vejo assim o afastamento, né? Você Isso vê o me afastamento preocupa. e você, por um outro lado, você vê que ela sendo seduzida pelo mundo, Seduzida pelas coisas. A tecnologia. Hoje, a leitura da Bíblia mesmo tem sido esquecida. Eu acho que os pais têm até que ter estratégia para lidar com tudo isso. Para lidar e para trazer a família mais. A gente está observando o esfriamento desde criança. Você vê que as crianças já não vão mais para a escola bíblica dominical. Os pais já não fazem questão de levar. Isso aí, Ellen, é muito importante. Eu cresci na escola dominical. Eu ia à escola dominical, minha mãe fazia questão, todos os dias. E os meus filhos cresceram na escola dominical. Tanto que a Ellen, quando era pequena, a minha Ellen, quando era pequena, teve um dia que eu não queria ir para a escola dominical. Não queria não, estava chovendo, eu morava muito longe da igreja e era a pé. Aí ela ficou lá na janela olhando: mãe, a irmã fulana tá passando. Mãe, a irmã fulana ciclana tá passando. Aí eu falei: ai meu Deus, vamos para a escola dominical, sabe? Então eles amavam, tinha culto de crianças. Eles eram pregadores mirins. André era pregador, gostava de cantar, Ellen também gostava de cantar. Na adolescência, eu já congregava, adolescente já congregava aqui em Goiânia, na igrejinha. E a Ellen era líder de coreografia.
E isso, eu me dói a minha alma de não ver os meus netos, as minhas adolescentes de hoje, às vezes assim, tão distante, né? Então, não lê, às vezes você faz... Eu fazia perguntas bíblicas para meus meninos, eu fazia 70 perguntas assim, ó. Nossa. E eles brigavam para ganhar, sempre foram muito competitivos. A gente fazia gincana, batalha bíblica, e eles respondiam tudo. Eu fui fazer com meus netos agora esse tempo a gente estava acampado, e eu peguei e fui fazer com meus netos. Muitas coisas eles não sabem, mas a culpa não é só deles, né? Não a culpa mesmo. é nossa, nossos A culpa pais. é nossa. Porque assim, isso até serve de alerta. Eu sou mãezinha também. Porque o que acontece? O tempo hoje está escasso. E a gente dá o celular pra eles ir pra lá pra gente fazer outra coisa, mas não sabe. Correria Olha, no dia a dia, dá né? o celular, eu faço isso. Mas assim, eu tô me disciplinando. Chega também no momento de ir pra igreja, que nós temos a Tia Lu na nossa igreja. Tia Lu, beijo pra você, viu? Amo você de Bênção coração. do É uma bênção. Ela é uma benção, meu filho. Tem Ela tá me ajudando transformado muito o com meu ministério. filho e Amém. tem transformado o ministério infantil. E faz toda a diferença. Eu quero dizer pra você que você faz a diferença em nosso meio, viu, Tia Lu? E Receba meu carinho. né, de alguém que... Precisa. E aí, então, assim, nós também temos uma parcela de culpa nisso, de não trazer os nossos filhos, porque o que acontece? Dia a dia, correria, Muito. né? Falta de tempo. A gente não A vida Às vezes hoje a vida é outra, né? negligencia. Mas assim, com base na Bíblia, quando Moisés foi morto, né, morreu, e Josué, o que o Senhor falou para ele? Meditar na Bíblia, na palavra, dia e noite. Ata nas tábuas do seu coração, pendura no seu pescoço. Então, assim, o que é? Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Amém. Mas nela medita de dia e de noite. Aí tá o segredo do sucesso. Então, assim, na época, muitos adolescentes, nós íamos para estudo bíblico, nós íamos para palavra. Porque o que te sustenta? Como você vai vencer hoje essas dificuldades? Na palavra. A Bíblia é clara em dizer assim que Jesus venceu o inimigo pela palavra, né? Então se a palavra, Salmo 119 fala, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, cada um que está me ouvindo, meu conselho é esse. Se você se nós estivermos com a palavra do Senhor em nosso coração, não vai ter lugar para outra coisa. Não mesmo. Quem está ocupando o trono do seu coração? Né? Então eu deixo esse questionamento para nós mesmos. Às vezes eu hoje, posso dizer que às vezes leio menos do que eu lia antes. Então agora que a dificuldade está aumentando, que você tem que buscar mais, às vezes está buscando menos. Ou buscando outras fontes de alimentação. Outras fontes. Às vezes fala, não tem tempo. Como assim, gente? Às vezes eu olho pra mim e falo, como não tem tempo? Eu tomo vergonha de falar que não tem tempo de ler. Tem sim. Enquanto a gente está em outras coisas, vamos ler, né? A gente fala que E o tempo buscar é o questão de Senhor. prioridade. O que está sendo Quais são as prioridade na sua da vida? Se é Deus, você vai arrumar um tempo. Agora, se for outras coisas, aí você não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Porque a sua prioridade está em outras coisas. Você vai estar sempre ocupado. Buscar sempre primeiro o ocupado. reino de Deus, né? A Bíblia fala, é bem claro. E fácil? Não, gente. Quem fala que é fácil, não é fácil. Não mesmo. Não é fácil. Mas é possível. Tem de bom ânimo, né? Entende, bom? Em Tudo Cristo é nós somos possível. vencedores. Então, tudo é Cristo possível somos aquele mais que que crê, né? vencedoras. E eu creio que há sim uma solução para esses nossos jovens que estão, né, às vezes perdidos, os nossos próprios jovens, buscar mais jovens e ter um trabalho. É a minha oração. É A minha também, porque eu tenho um filho e eu quero eu que ele- amo E é o o trabalho futuro, né? de jovens, É o eu futuro amo da igreja. adolescentes. É ele que- os nossos é ele que vai me jovens. sustentar amanhã. Eu faço tudo para levar minha neta. Tem alguma coisa, se tiver que desembolsar, eu pago, eu faço tudo. E eu louvo a Deus pela vida do André, que o André tá levando o Isaac assim, na palavra. Amém. A Tabata, minha nora, é uma bênção, trabalha com adolescentes. E o Isaac é muito obediente. A Emanuel também é muito obediente. E assim, eu tô sempre, tem alguma coisa que eu sei que tem da igreja, Manu, ó, vai ter um trabalho assim, eu queria que você fosse. Então, o que eu posso fazer
E você já percebe que a semente que foi plantada com a mãe dela na vida dela germina nos filhos e nos netos. E nos netos. É tudo reflexo. Isso. Então, por isso que a gente não pode negligenciar os nossos filhos, Sim. porque vai germinar essa semente. Por mais que a gente pense É verdade. que, não, eles desviaram. Vamos dizer que, passaram pelo caminho. Só que lá na frente, pode ter certeza que aquela sementinha que você plantou quando criança vai Vai germinar. germinar. É porque é bíblico, né? Provérbios fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará deles. E mesmo que nossos filhos esfriem, aquela semente, porque nós ensinamos no caminho. Amém e amém, né? Amém, glória a Deus. Agora solta a voz, aquela palhinha maravilhosa. Eu... tá mais ou menos, né? Eu até pensei num hino, aquele Eu Quero Ser Fiel, só um pedacinho dele, porque depois disso tudo aqui, que eu nasci num lar evangélico, mas se eu me afastar, se eu deixar de ser fiel, não me adiantou nada, Não. né? Então, assim, é o medo que eu tenho, eu sempre peço ao Senhor, meu Deus, não me deixa perder o céu. Eu não quero perder o céu. Então, assim, há alguma coisa errada em mim, me mostra, tira, me purifica, me limpa. Porque não adianta, a Bíblia fala que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E perder sua alma. E eu oro assim, Senhor, eu nunca participei do mundo, nunca quis. Então, não deixa eu me esfriar na última hora e ainda perder o céu. Porque o meu alvo é Cristo. Né? E eu quero estar na glória com Cristo. Amém. Então, esse hino é um hino bem novo. Vou até tomar uma água aqui. Como a gente tem aprendido com essas nossas convidadas, hein, As Zilda? mulheres são fantásticas, né? Abençoada. O Eu dia do costumo Senhor. dizer que mulher é um manancial de histórias. Sim. Não, e reforçando isso aí, eu ainda lembro mais uma coisinha aqui. Pensa se fosse que, às vezes, quando o homem é crente e a mulher não, ele não dá conta muitas das vezes. Agora, a mulher, parece que Deus fez a mulher com um potencial assim, de fé tão grande. Eu tenho uma missionária que falava, que a Malcina, ela falava assim que Deus fez isso porque a mulher, ela não tinha direito a nada. Mas quando Jesus veio, Jesus quebrou esse jugo. Amém. Você vai na igreja, tem tipo assim 100 mulheres. Verdade. Conta quantos homens tem. Ai, Então, porque as mulheres, elas parece que são mais gratas, né? A Bíblia fala de tantas mulheres, né, adoradoras. E é tão interessante porque uma vez eu estava buscando um estudo de mulheres, né? A mulher, ela nasceu da costela do Adão, da costela do homem. O que é que sustenta o corpo? Costela. E se a mulher nasceu da costela, que sustenta o corpo? Imagina, mulheres, você já descobriu a sua força. Você já descobriu até onde você pode chegar? Para pra pensar nisso. Você pode ir muito mais longe. Com muito certeza. mais. Não é, Deus é pastora muito Noé? bom com as mulheres. Nossa, Gracioso. eu amo ser mulher. É por isso que isso aqui é um manancial de mulheres para mulheres e também para vocês, né, rapazes? Porque assim. Eles têm aprendido também. Tem. Com certeza. Eu tô recebendo um monte de mensagem de muitos homem. homens que tá Olha falando, só. que tá assistindo, que tá sendo uma bênção, que a cada convidada eles têm participado aqui conosco. Não, inclusive E aprendido. eles brigaram. Ué, olá meninas e os meninos. Brigaram. Vou dar um abraço também pra vocês, meninas. Sejam bem-vindos também. Continuem nos assistindo. Não perca nenhum episódio, tá bom? Eu agradeço o convite, né, de antemão. E meu marido até perguntou, onde que a gente pode assistir isso? Eu falei, não, calma, é quarta-feira. Agradeço meu marido, que é muito compreensível. Pastora Albenones, muito obrigada por ter deixado a pastora Sônia vir aqui conosco, falar desse amor de Deus e nos ensinar tanto também. Eu tenho certeza que o senhor aprende todo dia com essa grande mulher do lado, hein? Amém, obrigada. Então, assim, é Deus, né? Deus em todos, sempre Deus. Então, eu vou cantar um pedacinho da Eu Quero Ser Fiel. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade
quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu sentir. E onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Glória a Deus! Que bênção hoje. Uma benção, nós esperamos que vocês também Deus tenham espera de sido, nós, né, a fidelidade. acrescentados como nós fomos aqui, né, Ellen? Agregou demais. Espero ter contribuído um pouco com o programa, o Sofá. Estamos aí na brecha. Amém. Esse canal foi feito para você, mulher. Mas não fique aí só sentado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com as amigas, ative o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você venha recebê-lo de primeira mão e nos ajude. Mulheres, mais uma vez, deixa eu descobrir a força que você tem. Nos ajude. Juntas somos mais fortes. Eu, Ellen e Sônia, não somos nada. Mas quando você se junta a nós, nós seremos Douglas que melhores. diz que juntas nós somos fortes, unidas nós somos imbatíveis. Você crê nisso? É verdade, nós queremos nos despedir, né? Mais um programa. Nós despedimos hoje de vocês que têm nos assistido, que têm nos prestigiado. É uma grande honra estar aqui mais uma vez, tudo para a honra e glória do Senhor, e que a sua vida tenha sido abençoada, edificada. Eu tenho certeza que agregou muito na sua vida sobre esses ensinamentos que hoje nós temos aprendido, né, Zilda? Isso mesmo. Nós queremos desejar a você todas as bênçãos de Deus, que Deus abençoe as suas vidas, que Deus nos abençoe e que nos dê força para que nós venhamos continuar firme neste propósito de Deus. Amém? Amém. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Beijo no coração de cada um.